registrar aqui a presença no nosso plenário do deputado baiano, deputado Arthur Maia, Estado da Bahia, do nosso partido PMDB. Senhor presidente, trago no dia de hoje um tema polêmico, que tem ganhado, inclusive, manchetes na nossa imprensa nacional, que é a reforma política. Mas é com muita tranquilidade, a tranquilidade de quem não se afastou em nenhum momento das próprias convicções, que venho a esta tribuna defender a aprovação na íntegra do projeto de lei da Câmara número 14, de 2013, do deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo e de outros integrantes daquela Casa Legislativa. O referido projeto de lei, como bem sabem as senhoras e os senhores senadores, altera a legislação eleitoral para estabelecer que a migração partidária que ocorrer durante a legislatura não importará na transferência dos recursos do fundo partidário e do horário de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Há muito, senhor presidente, há muito tempo que se tenta criar uma cláusula de barreira no Congresso Nacional e não se consegue. Até foi aprovado, mas o Supremo Tribunal derrubou isso já há alguns anos. E agora, novamente, essa legislação enfrenta barreiras novamente na justiça do nosso país. Estou plenamente convencido, senhor presidente, da importância dessa medida para o saneamento das práticas políticas em nosso país e, acima de tudo, para o aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas. E se digo que essa é uma bandeira que posso empunhar com tranquilidade, é porque ao longo dos anos já vim aqui outras vezes para defendê-la, sempre com a mesma convicção e o mesmo empenho. É claro que não pretendo cansar as senhoras e os senhores senadores com uma transcrição detalhada de tais intervenções, mas tomo a liberdade de lembrar algumas delas. Em 15 de fevereiro de 2011, por exemplo, quando o Brasil vivia a expectativa em torno do recém-empossado governo da presidente Dilma Rousseff e tinha início uma nova legislatura do Congresso Nacional, aqui estive para externar a posição de que 4 temas se mostravam inadiáveis em nosso país: a reforma política, a reforma tributária, a reforma eleitoral e o Código Florestal Brasileiro. Até agora, só o Código Florestal Brasileiro foi aprovado. E fiz questão, senhor presidente, já naquela oportunidade, de apontar como um dos conceitos fundamentais a serem considerados na discussão da reforma política o conceito de fidelidade partidária. Outra ocasião em que pude dedicar-me ao assunto aqui desta tribuna, senhoras e senhores senadores, foi em 27 de novembro de 2012. Permito-me destacar um trecho daquele pronunciamento. Desde a segunda metade da década de 90, a reforma política está na agenda do Congresso Nacional. Entretanto, impasses sucessivos têm feito com que pouco avanço tenha sido obtido desde então. O que é lamentável, senhor presidente, pois o assunto é de extrema importância para o funcionamento democrático do Brasil. Acredita-se, inclusive, que sem uma reforma profunda, os avanços democráticos logrados na vigência da Carta de 1988 pode-se ver sob a ameaça das disfuncionalidades do sistema político eleitoral. E concluí minha intervenção, senhor presidente, com o seguinte apelo. Existem inúmeras proposições legislativas, tanto aqui no Senado quanto na Câmara, que versam, entre outros temas, sobre sistema eleitoral, perda de mandato por desfiliação partidária sem justa causa, cálculo de tempo de propaganda no rádio e na televisão, cláusula de desempenho, fidelidade partidária, coligações eleitorais, financiamento público de campanhas eleitorais, reeleição e duração do mandato dos chefes do Poder Executivo,
unificação das datas das eleições, suplência de senadores e domicílio eleitoral. Olha quantos temas estão sendo discutidos há anos, por que não dizer há décadas, e não se avança numa reforma política eleitoral. Todos esses assuntos estão no cerne da vida democrática do nosso país e, por isso mesmo, carecem de nossa atenção. O povo brasileiro deseja que sejam feitas reformas adequadas no modelo político eleitoral, ora em vigor, e por isso é necessário que discutamos e votamos todas essas proposições aqui no Congresso Nacional. Eu mesmo, senhor presidente, fui relator na CCJ por 2 vezes, porque uma vez votamos, vencemos na CCJ, veio para o plenário, alguns partidos fizeram um requerimento, uma manobra daquelas que a gente já conhece, e voltou para a CCJ, lá vencemos novamente, votamos novamente, vencemos, está hoje concluído para ser votado aqui no plenário do Senado Federal, que é o fim das coligações proporcionais. Eu entendo que isso seria uma espécie de uma cláusula de barreira. Cada partido ia ter a sua força, ia mostrar a sua força, e isso fortaleceria os partidos políticos do nosso país. Eis aí, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as proposições que venho defendendo nesta casa, ao longo de todos esses anos em que tenho tido a honra de representar o Estado de Rondônia. É esse histórico de atuação parlamentar, repito, que me autoriza a defender com grande convicção e penso que com grande legitimidade o projeto de lei da Câmara número 14 de 2013. Preservar para os partidos os recursos do fundo partidário e o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que eles conquistaram legitimamente nas urnas em eleições livres, é o mínimo que se pode fazer, no sentido de aperfeiçoar a nossa democracia, tornando-a cada vez mais pujante, cada vez mais forte. Senhor presidente, são poucos os brasileiros, senador Flecha Ribeiro, senhoras e senhores senadores, são poucos os brasileiros que, se forem perguntados, se for fazer uma pesquisa, uma enquete na rua, que vão saber a quantidade de partidos que tem no Brasil. Talvez mais difícil lembrar a quantidade de partidos do que a quantidade de ministérios, senador Flecha Ribeiro. Eu sou um crítico também, senador Cássio Cunha Lima. Sou da base do governo, apoio o governo. O PMDB tem lá o vice-presidente da República, mas sempre defendi a redução dos ministérios do nosso país. São 39. Os partidos já estão chegando perto também. Daqui a pouco, para cada partido tem um ministério. Daqui a um tempo, se tivermos 50 partidos, vamos ter que ter 50 ministérios. Isso não dá. Eu não falo aqui nem como presidente do PMDB Nacional, presidente em exercício do PMDB Nacional, do maior partido do Brasil. Mas é que está virando uma confusão que ninguém entende mais nada. Não existe mais ideologia. Tanto o presidente do PSD, que foi criado recentemente, como a futura presidente da rede, que está para ser criado, dizem que não tem ideologia, que não é nem de direita, nem de esquerda e nem de centro. Quer dizer, não tem como ter ideologia para 31, 32 partidos. Quer dizer, está virando uma confusão, uma torre de Babel, que vai comprometer a democracia brasileira. Daqui a alguns anos, eu não sei mais o que vai acontecer nas prefeituras, nos estados. Tem câmaras de vereadores no Brasil, e não são poucas, são muitas, que cada partido tem um vereador. Se tem 9 vereadores, são as menores, tem 9 partidos. Cada partido tem um vereador cada partido. Olha a confusão para se formar uma base para apoiar o prefeito, o governo. Então, não dá mais para continuar do jeito que está. Eu acho que os principais partidos do Brasil têm que se unir, ao contrário do que está acontecendo hoje na Câmara. Parece que 7, 8 partidos se uniram para não haver reforma política nenhuma. E onde é que nós vamos parar? Concedo com muito prazer uma parte, primeiro ao senador Flecha Ribeiro, e depois não sei se está pedindo aqui uma parte, ou é uma questão de ordem, uma parte também, ao senador Cássio Cunha Lima. Senador Waldir Raupp, Vossa Excelência, como presidente do PMDB nacional, traz a discussão no plenário esta tarde um assunto da maior importância, que é a reforma política. Temos dificuldades em tramitar com essa reforma, mas algumas alterações precisam e devem ser feitas. Não somos contra a formação de novos partidos
novas siglas partidárias, não somos contra. Agora, não é possível se criar novos partidos que não tenham, como Vossa Excelência colocou, uma identidade, seja de ideológica ou uma identidade de ação, né, para que, ao longo do tempo, e esse tempo tem que ser de curto a médio, dê uma demonstração de que a sociedade brasileira apoia essa nova sigla partidária. Que da forma como estão se criando os partidos, e eles não respondem nos processos eleitorais que acontecem após a criação. Então, é preciso que se crie os partidos, mas que eles apresentem a aprovação, não por nós no Legislativo, mas pela sociedade brasileira. E Vossa Excelência tem toda a razão. Se continuar a criação desses partidos, não sei em que tamanho ficará o Ministério da presidenta Dilma. Já são 39, me parece que nós temos 28 ou 29 siglas partidárias, também não sei o número, Vossa Excelência disse que não... Acho que 31 ou 32, nem eu sei. Eu imaginava que eram 28 ou 29, já estão em 31. Então, se são 39 ministérios, ainda sobra espaço aí para acomodar. Mas Vossa Excelência se preocupa de chegar a 50, né? Não há como atender a todas as siglas. Mas eu insisto que é necessário que o Congresso se debruce sobre a reforma partidária e possamos efetivamente realizá-la. Mas quero, ao final do meu parte, parabenizar a Vossa Excelência, ao partido de Vossa Excelência, que, sendo o maior partido da base do governo, protocolou ontem na Câmara Federal uma CPI da Petrobras. Ou seja, que mostra a independência do partido em relação ao governo. E mais do que isso, vem ao encontro do anseio de todos nós brasileiros que possamos realmente entender o que é que foi feito com a Petrobras, que é um patrimônio de todos nós, na última gestão que lá esteve por longo tempo. E o que nós temos visto é que a Petrobras, lamentavelmente, passa, e a atual presidente doutora Maria da Graça Foster, esteve conosco na CAI recentemente, semana passada, e deu uma demonstração de que ela efetivamente quer e está transformando a Petrobras naquilo que todos nós pretendemos. Mas precisamos saber efetivamente o que é que ocorreu nessas últimas administrações que por lá passaram. E o partido de Vossa Excelência dá uma demonstração que também quer apurar isso. E protocolou ontem a CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados. Obrigado, Vossa Excelência. Concedo a parte pelo tempo que me resta ao nobre senador Cássio Cunha Lima. Eu queria, antes do senador Cássio falar, eu queria pedir permissão para registrar a presença aqui no nosso plenário da doutora Maíra Calef, que é presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, participando aqui da 5ª Conferência Nacional das Primeiras Damas, em que vão abordar justamente a saúde da mama no Brasil e a saúde da mulher brasileira. Seja muito bem-vinda. Senhor presidente, senador Valdir Raupp, inicialmente agradecer a gentileza de conceder-me esta parte, na parte final do seu pronunciamento, muito importante. Vossa Excelência tem um peso destacado nesse parlamento, não apenas pela presidência do PMDB, partido ao qual já tive honra também de participar, ao lado do meu pai, que tinha a ficha 001 do PMDB da Paraíba, e pela sua trajetória, pela sua tradição na política brasileira, pela sua firmeza de posições. Eu até aqui não tive a oportunidade de trazer esse depoimento público em relação ao testemunho que trago da sua trajetória e as impressões pessoais que carrego do seu desempenho. E, em homenagem a todo esse sentimento, eu vou retribuir o gesto de grandeza política que Vossa Excelência tem nesse instante, quando, mesmo sendo base do governo, compreendendo o Brasil como maior do que qualquer que seja o governo, o Brasil será sempre maior do que qualquer que seja o governo, faz de forma serena, de maneira firme, uma crítica em relação ao tamanho da máquina pública. Em retribuição a esse gesto, eu que sou vice-líder do PSDB nesta casa, que tive a honra de ser eleito agora senador Flecha, também vice-presidente do partido
Portanto, estou na oposição, sou a oposição, em retribuição ao gesto de quem é base e faz crítica ao governo. Eu, como oposição, vou fazer elogio ao governo. Através da medida adotada pela presidenta Dilma hoje de reduzir a carga tributária do PIS/COFINS do transporte público, evitando assim uma majoração de tarifa no Brasil inteiro, e esse gesto merece sim um reconhecimento de todos nós. Contudo, novamente, o governo repete uma prática que não é de hoje, de se apropriar sem oferecer o devido crédito, num gesto de reconhecimento e humildade, às oposições. Porque logo que cheguei nesta casa, apresentei projeto de lei que está tramitando, que já tem parecer favorável, com medidas rigorosamente idênticas. E foi a própria base do governo que evitou a aprovação. O deputado Bruno Araújo, na Câmara Federal, conseguiu aprovar no Congresso uma redução das alíquotas dos impostos da cesta básica, e a presidenta vetou o projeto do deputado Bruno, e um pouquinho de tempo depois, para distanciar do fato, reproduziu igual medida. Então, ao mesmo tempo que eu faço o elogio ao governo, deixo registrada a crítica em relação a esse desrespeito, não ao senador Cássio Cunha Lima, não ao senador Flecha ou ao senador Waldir Raupp, mas ao desrespeito que se manifesta ao Poder Legislativo, com a prática das medidas provisórias, as medidas provisórias sejam os jabutis, como a gente chama aqui, ou contrabandos. Portanto, para que eu não me prolongue mais do que já o fiz, gostaria de me somar a este debate, trazendo minha palavra de apoio ao tema que Vossa Excelência traz. Não me tome como provocador no que diz respeito à retribuição da provocação, mas isso faz parte da vida parlamentar, e o que eu quero é, em última análise, felicitar Vossa Excelência pela importância do seu pronunciamento. De maneira nenhuma, senador Cássio Cunha Lima. Nós queremos fazer aqui, propor até um acordo. O PMDB ajuda na proposta de vocês para reduzir a carga tributária. Vou continuar defendendo a redução da quantidade de ministérios, e o PSDB nos ajuda a aprovar a reforma política para, se não diminuir, mas impedir essa escalada de criação de novos partidos, de 30, 40, 50 partidos. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente.